Bom dia a todos. Na manhã de hoje, 21 de dezembro de 2025, vamos então realizar a nossa reunião doutrinária pública pelos métodos virtuais, posto que, por função das festas de final do ano, os nossos encontros, presenciais estão interrompidos nesses dias. Mas para não perdermos o contato e nem perdermos a oportunidade de falarmos das questões doutrinárias e também das questões do Evangelho, vamos então fazer a nossa reunião virtual. E, como sempre temos o hábito de fazer, vamos iniciar pela nossa prece. Então, buscando silenciar as nossas emoções, elevamos os nossos pensamentos, buscando a figura do Mestre Jesus. Buscando conectarmos-nos com as correntes fluídicas do amor do querido amigo. Jesus amigo, mestre, modelo e guia de todos nós, abençoa-nos a todos nesta manhã de domingo. Que o vosso amor possa estar presente em nossos corações, repletando a nossa alma com as vibrações da vossa paz, da vossa harmonia e também da vossa serenidade. Que a vossa presença também replete os lares que neste momento nos honram com a participação. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Nós escolhemos o tema, seria a tentação de Jesus à luz do Espiritismo. Vamos então procurar trazer esse episódio narrado em 3 dos 4 evangelistas, mas também vamos aproveitar para trazer essa situação para o nosso dia a dia. Mais importante do que falarmos sobre o Evangelho é trazermos esses ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia. Então vamos dar início a esse tema e vamos iniciar desenvolvendo, fazendo algumas definições prévias com o objetivo claro de facilitar a nossa proposta de apresentação. Então, a primeira definição que nós gostaríamos de dar é sempre com relação à palavra que nós vamos ouvir constantemente aqui, que é a palavra tentação. Na sua origem latina, ela tinha a proposta, de nomear tudo aquilo que fosse uma prova, um teste, uma avaliação, uma experiência, tá certo? Mas com o tempo, essa intenção inicial, para que essa palavra foi criada, ela foi modificando com o passar do tempo, e hoje nós temos tentação como sendo um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável, e também pode ser definida ainda como indução ao mal ou atração por algo proibido, o desejo veemente ou violento de alguma coisa. Depois dessa definição, gostaria de fazer também uma abordagem sobre algum tema muito específico, uma palavra muito específica que vai ser utilizada,
e que tem, evidentemente, uma grande diferença de interpretação. Essas duas palavras, que parecem sinônimos, né? É a palavra Satã, que ela vem do hebraico e também deriva do grego Satanás. Então, Satã, que vem do hebraico, era a expressão utilizada pelos judeus, e em grego seria Satanas, né? Cujo significado literal, o significado inicial dessas palavras, é adversário, acusador, inimigo, né? E também será utilizada nas narrativas evangélicas a expressão diabo. Diabo vem do grego diabolos, e cujo significado é o tentador, né? O desafiador. Então, são essas duas palavras iniciais que nós gostaríamos de ter essa definição. Mas em seguida vamos para outra questão também envolvendo essa expressão, né? Diabo, Satanás, Satã, como hoje é entendido pelas igrejas cristãs dogmáticas. Ela só passou a existir, vamos dizer assim, com a configuração que nós temos hoje, a partir do século XI. Lembrando que, inicialmente, vale aquelas definições que que nós acabamos de colocar, né? Adversário, inimigo, tentador. E para entrar ainda nessas definições prévias, antes de entrarmos na questão do Evangelho, da tentação de Cristo, eu gostaria de mostrar aqui alguns fatos muito interessantes sobre esta passagem específica do Evangelho de Jesus. A tentação de Jesus está nas narrativas de 3 dos 4 evangelistas: Lucas, Mateus e Marcos, né? João, o evangelista, não registrou esse evento em suas narrativas. Então, dos 4 evangelistas que compõem, né, o Evangelho de Jesus, nós vamos ter 3 fizeram a narrativa e um deles não o fez. Por enquanto é uma informação que nós vamos ver, no fim ela vai fazer sentido, essa observação. Então, este evento, a tentação do Cristo, ela teria ocorrido quando Jesus ainda não era acompanhado pelos discípulos. Então, não se deu quando Jesus tinha ao seu redor os seus discípulos. Ele ainda estava por iniciar esse seu messianato, trazendo então os seus ensinamentos. E com isso, fica claro que esse fato narrado não teria sido testemunhado, evidentemente testemunhado, né, ao vivo, por nenhum dos 3 evangelistas que narraram o evento. Isso não tem nada de irregular, não tem nada de anormal, isso não tem nada que vá denegrir a imagem, porque é importante que eles estiveram acompanhando, mesmo porque Lucas e Marcos nunca estiveram ao lado de Jesus, não eram seus discípulos, mas foram evangelistas que entrevistaram as pessoas que viveram ao lado de Jesus e fazem as suas narrativas. Então não tem nada de negativo essa observação que os 3, Lucas, Marcos e Mateus, que narraram, não presenciaram, não testemunharam essa ocorrência. Agora então vamos à narrativa dos evangelistas. Evidentemente nós fizemos assim uma espécie de verificar em cada um deles, tomando a liberdade de compor com as melhores narrativas, especialmente a de Mateus, né? Então vamos lá. Cheio de um Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão, do Rio Jordão, onde ele fora batizado. E em seguida foi ao deserto da Judeia. Então, só puxando um pouco o histórico, Jesus, que não possuía discípulos,
foi até o Rio Jordão e, chegando lá, encontrou com João o Batista, que então o batizou. E, findo o batismo de Jesus, ele então foi ao deserto da Judeia. Isso é a narrativa dos evangelhos. E aí, no deserto, permaneceu 40 dias e nada comeu naqueles dias. E passado esse período, Jesus teve fome. Foi Jesus, então, nesse momento, tentado pelo diabo. O diabo, na definição prévia que nós demos, vendo do grego, diabolos é o tentador, o desafiador. Então vamos à primeira tentação ao qual Jesus foi submetido pelo seu adversário, pelo inimigo, pelo o tentador. E o tentador disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se converta em pão. E Jesus então lhe teria respondido: está escrito. Sublinhamos a palavra escrito, porque ela é importante no desenvolvimento do tema. Nem só de pão viverá o homem. E onde é que está escrito? Porque se Jesus fez a menção, está escrito, Aonde será que ele vai tirar essa palavra? Nem só de pão viverá o homem. Jesus a tirou dessa passagem do Velho Testamento, para nós cristãos, chamado Velho Testamento, onde está assim anotado lá em Deuteronômio. Mas depois Moisés o sustentou com o maná, para mostrar aos judeus que estavam atravessando o deserto que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então, essa palavra que Jesus, nem só de pão viverá o homem, ele o citou, ele a mencionou, retirando-a do que os judeus já conheciam, que estava isso anotado nos livros de Moisés. Então, essas palavras de Jesus vieram do Velho Testamento para nós, Mas não devemos tomar ao pé da letra essas palavras de Jesus. Vamos então fazer uma interpretação simbólica. O que eles estariam representando? O que estaria representando esse primeiro desafio, essa primeira tentação que o desafiador colocou para Jesus, teria colocado para Jesus. Então, essa primeira tentação, nós podemos como símbolo reportar que é o apego às coisas materiais. Então, o pão nosso de cada dia sempre nos conecta à materialidade, à necessidade da subsistência, da sobrevivência. Então, é nesse sentido que muitos interpretadores da palavra do Evangelho de Jesus extraem como símbolo dessa primeira tentação. Então, o pão aí estaria conectado a todas as nossas necessidades de ordem física, e por isso seria, então, o apego às coisas materiais. Vamos, então, agora para a segunda tentação. Por enquanto, estamos fazendo só a verificação da narrativa do Evangelho. E aí, então, uma vez que Jesus rebateu esse desafio do tentador, e o Satanás, diante dessa primeira resposta de Jesus, o Satanás, o adversário, o inimigo, então conduziu Jesus a Jerusalém,
colocando-o sobre o pináculo do templo e disse a Jesus, né? Antes de nós vermos o que ele desafia Jesus, o que o adversário vai desafiar Jesus, vamos ver o que é esse significado pináculo do templo. Então, o pináculo do templo, lá de Jerusalém, era esse patamar sinalizado acima na imagem, né? Então, é como ele estiver ali, como se ele estivesse ali naquele patamar, naquela plataforma, e dizendo, pula daqui do pináculo do templo, né? E, só para termos uma ideia, a altura, né, dessa plataforma onde estava Jesus até o chão, de 60 metros, o que equivale, então, a 20 andares. Então, realmente é um desafio realmente considerável. Então, mas nós vamos... isso é só para entender o que era o pináculo do templo. Tá? Então, o que foi que o adversário desafiou Jesus? E apontando o solo lá embaixo, a 60 metros, né, de distância, onde eles estavam na plataforma, lá no pináculo, o desafiador, então, o tentador, vai dizer a Jesus, se és filho de Deus, atira-te daqui, porque está escrito. Então, na narrativa, pela primeira vez, nós vamos ver o próprio adversário, o inimigo, né? O desafiador, o diabo, ele mesmo vai citar o que está escrito. Então, o que está escrito? Ele vai dizer, está escrito, Deus encomendou a seus anjos, os anjos em nome de Deus, que te protejam e te levem nas mãos, que te conduzam com segurança, para que não tropeces em pedra alguma. Então, ele vai dizer, se você realmente é filho de Deus, como você anuncia, o Messias, o enviado, então fala o seguinte, pula daqui de cima, porque vamos ver se é verdadeiro isso, porque se for verdadeiro, como já está escrito, os anjos do Senhor não permitirão que você se machuque, né? Que você se fira. Então, onde é que está escrito? Da onde o desafiador tirou essa frase, né? A frase seria essa aqui, né? Deus recomendou aos seus anjos que te protejam e não permita que nada te aconteça. Então, vamos ver de onde ele tirou. Onde que ele tirou essa frase? Está escrito lá em Salmos 91. Porque a seus anjos, ele, Deus, dará ordens a seu respeito, a respeito do Messias, para que os anjos o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles, os anjos, o segurarão, para que não tropeces em pedra alguma. Então está lá em Salmos 91, 11, 12. Então veja, se na primeira tentação estava em Deuteronômio a resposta que Jesus deu, agora na segunda tentação, no desafio que o inimigo faz, que o tentador faz, ele mesmo vai citar o Salmo, que também está no Velho Testamento, e vai dizer, está lá no Salmo, que Deus protege o Messias. Então é dali que ele tirou. Então agora vamos ver qual será a resposta de Jesus para esse segundo desafio. E Jesus lhe respondeu, também foi dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E de onde será que Jesus tirou essa informação? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Evidentemente, esta frase vai ser retirada também do Velho Testamento para nós cristãos, que seria a Torá para os hebreus. Só que ela não vem direta, nós vamos dar uma pequena voltinha, tá? Fazer aqui um parêntese para nós entendermos claramente aonde Jesus tirou essa informação, né? Então vamos lá.
Para entendermos a palavra de Jesus, vamos recorrer ao livro do Êxodo, no capítulo 17. O livro do Êxodo, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer a narrativa de tudo o que aconteceu no período de saída do Egito, quando Moisés conduziu o povo hebreu que estava cativo lá no Egito, levando ele então para a terra prometida. Então, o Êxodo vai narrar os acontecimentos importantes que tiveram lugar nesse período aí de travessia do deserto. Então nós vamos recorrer ao capítulo 17 para nós podermos entender com maior profundidade o que Jesus disse. Então vamos lá. Lá em em Êxodo, no capítulo 17, durante a travessia, o povo sentiu sede e foi reclamar a Moisés. E com muita ira diziam: você nos tirou do Egito para nos matar de sede? Né? Eles estavam injuriados com o que estava acontecendo, porque eles estavam atravessando o deserto e sentiram sede. Então, simplesmente se arrependeram de ter saído, né? Porque estavam passando necessidade. E Moisés então respondeu: por que se queixam a mim? Por que põe o Senhor Deus à prova? Por que vocês estão tentando Deus? Por que vocês estão desafiando Deus? Né? Porque vocês não acreditam que Deus é que está no comando dessa travessia? Né? Foi o que ele respondeu para aqueles que estavam revoltados com o fato de não terem água em abundância, como eles tinham lá no Egito, e eles estavam sentindo falta disso. E Moisés chamou aquele lugar Massá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor Deus à prova, dizendo: afinal, Deus está entre nós ou não? Então, essa é a referência que nós achamos importante trazer para nós entendermos da onde foi que Jesus tirou aquela informação. Então, Jesus tirou a informação dizendo assim, vamos relembrar o que ele disse no segundo desafio do adversário, do inimigo, né? Também foi dito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Da onde Jesus tirou essa informação, né? Da onde ele está? Onde está essa informação? Então nós vamos encontrar aqui, lá em Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor, seu Deus, como o tentaram, como vocês o desafiaram, colocaram ele à prova em Massá. Então por isso que nós fizemos antes a explicação, o que é a Massá. Tá? Massá é o local onde os israelitas duvidaram de que Deus estava comandando aquela ação de travessia do deserto. Então foi dali, desse trecho, né, de Deuteronômio, que Jesus tirou a resposta que ele deu para o desafiador. E vamos ver também o simbolismo da segunda tentação. O simbolismo da segunda tentação é o orgulho, né, porque a tentação seria assim: mostra que você é mais do que os outros. Pule daqui e os anjos vão te salvar e você vai mostrar para todo mundo que você é mais do que todos eles. Por isso que Jesus disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, simbolicamente, o que está embutido na segunda tentação é realmente o orgulho, né? E só lembrando claramente que orgulho e egoísmo estão irmanados como nesse dispositivo que a gente usa para a limpeza, né, doméstica. Então, eles estão realmente simbioticamente ligados. E lembrando, né, que o orgulho, o orgulhoso, é o ego que tem grande prazer ou uma grande satisfação com o próprio valor. Então está aí o simbolismo da segunda tentação pelo qual Jesus teria sido submetido pelo adversário. Vamos então agora à terceira e derradeira
tentação. E aí então, já a primeira tentação não surtiu efeito, a segunda também não. Aí então o inimigo, o adversário, foi colocar Jesus à prova numa terceira possibilidade. E novamente o adversário, o inimigo, transportou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse então a Jesus: tudo isso será teu se me adorares. Então esse era a segunda tentação, o desafio proposto pelo adversário, pelo inimigo. Mas Jesus vai lhe responder: retira-te, Satanás, adversário, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, novamente, perguntamos, aonde é que Jesus, que mencionou que está escrito, aonde que está escrito essa afirmativa de Jesus? Tudo isso, depois, no fim, se fecha na interpretação, na conclusão que iremos fazer. O que está escrito é muito importante. Jesus sempre está respondendo com ensinamentos que já existiam, que estavam disponíveis para o povo hebreu. Então, onde está escrito? Está escrito lá em Deuteronômio 6,13. Temam o Senhor, seu Deus, e só a Ele prestem culto, só a Ele adorem, e jurem somente pelo seu nome. Tá? Só um detalhe, vocês perceberam que a segunda tentação está em Salmo, mas a primeira e a segunda está em Deuteronômio, e mostra claro o quê? Mostra claramente que o Deuteronômio é a segunda lei, Deuteronômio significa a segunda lei, foi que Moisés escreveu quando já estava no fim a travessia do deserto, para relembrar ou colocar com mais ênfase algumas leis que estavam contidas nos livros anteriores. Então, isso posto, então vamos lá. Qual é o simbolismo da terceira tentação? Se na primeira é o apego às coisas materiais, na segunda é o orgulho, vamos ver então qual é a terceira. A terceira era o poder e o interesse pessoal. Tá? Então, são essas as três, simbolicamente, as três grandes tentações. Tentando Jesus no apego às coisas materiais, no segundo ao orgulho, e no terceiro seria o poder e ao interesse pessoal. Então, vamos então agora ver como é que o Espiritismo interpreta essas narrativas, as narrativas evangélicas das tentações de Jesus. Então vamos lá. Para o Espiritismo, o evento das tentações de Jesus é uma parábola, não é um fato real. Então, o Espiritismo, nós espíritas, não consideramos essa narrativa como tendo sido algo que aconteceu na realidade, mas sim somente uma parábola, entre tantas outras que Jesus contou. Se vocês pegarem livros que fazem a interpretação das parábolas de Jesus, livros espíritas que fazem a interpretação da parábola de Jesus, está incluído entre elas essa da tentação de Jesus. Então é assim que o Espiritismo vê, não é um fato ocorrido na realidade, mas sim uma parábola. E aí então nós podemos ficar aqui refletindo, mas qual é a base do Espiritismo? Onde é que o Espiritismo se baseia para afirmar que esta narrativa, este evento, é uma parábola e não um fato real? Aonde? Da onde sai? É uma interpretação específica do Allan Kardec? De onde ele tirou essa informação? Onde está escrito isso? Né? Sempre onde está escrito. Então é isso que nós vamos ver agora. Então, o Allan Kardec, para fazer essa afirmação, ele baseia as suas conclusões, primeiro, em análises que ele faz, mas também e principalmente em uma mensagem psicografada de um espírito que ele recebeu, que não ele recebeu como médium, mas a mensagem chegou até ele,
né, vindo por uma pessoa que tinha mediunidade, e ele então, ao fazer a leitura dessa mensagem, ele mesmo fez um destaque. Então nós vamos ver esse destaque agora que o Kardec fez. Ele vai dizer assim, ó, a explicação que se segue, ele vai publicar na íntegra essa mensagem psicografada. Então ele está explicando para nós assim, antes da leitura dessa mensagem. A explicação que se segue é reprodução textual do ensino que a esse respeito das tentações de Jesus, tentações de Cristo, nos deu um espírito. E é isso então que nós vamos ver agora. Então nós vamos pegar essa mensagem está publicada no livro A Gênese, né? Então nós vamos passar agora trechos dessa mensagem. Então vamos lá, a leitura dela, está lá em A Gênese. E esse espírito, com essa mensagem psicografada, assim vai narrar. Jesus, transportado pelo diabo, pelo tentador, né, ao pináculo do templo, depois ao alto de uma montanha, e por ele tentado, pelo inimigo tentado, constitui uma daquelas parábolas e que a ingenuidade, a crença popular transformou em fatos reais. Então, a primeira afirmação, a primeira afirmativa, vem, ele já nos deixa claro, né? O Espírito que mandou essa mensagem já nos deixou claro que ele mesmo diz textualmente, é uma parábola. Jesus não foi arrebatado, não foi dominado, não foi sujeitado, não foi arrastado para lá ou para cá. Jesus apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha forçada pelas circunstâncias a errar e que deve estar sempre vigilante contra as más inspirações. Então ele já vem, esse espírito que está nessa mensagem, deixa claro, é uma parábola, e qual é a interpretação moral, dizendo, esses são os principais fatores que vocês serão tentados, desafiados, né? Apego às coisas materiais, o orgulho junto com o egoísmo e o poder e o interesse pessoal, que o interesse pessoal também está embutido aí, o egoísmo. Mas vamos seguir na mensagem do Espírito. E ele segue dizendo, Jesus mostra os perigos que correm os homens que não resistem à voz interior que lhes pede sem cessar. É muito interessante que não é algo externo que vem nos tentar. Nós somos tentados pelos nossos valores, pelas nossas características, pelas nossas imperfeições morais. Daí o Espírito que manda a mensagem ter deixado claro que é a nossa voz interior que vai nos fazer o desafio, concluindo que o nosso desafiante, o nosso inimigo, o nosso adversário, o nosso tentador, somos nós próprios, ou as nossas imperfeições morais que ainda habitam em nós. E aí ele vai dizer assim, né? A voz íntima, a voz interior, que lhes pede sem cessar. E o que essa voz íntima vem nos pedir? Dizendo assim, pode ser mais do que és. Orgulho, cobiça, interesse pessoal, que mais? Podes possuir mais do que possuis. Ou ainda, a voz interna pode estar comandando, dizendo, podes engrandecer-te, adquirir muito. E dizendo, atende, cede, né? Atende à voz da ambição e todos os teus desejos serão atendidos. Então vejam que ele está fazendo, colocando os desafios que o inimigo propôs a Jesus
nessa parábola, né, que Jesus contou, colocando como é que nós ouvimos essa voz, com esses apelos. E segue o Espírito comunicante. Por meio dessa parábola, de novo, enfatizando, Jesus vos mostra o perigo e também a forma de evitardes, dizendo as más inspirações, dizendo aquela voz interna, as nossas más inclinações. O que nós temos que responder para elas? O que Jesus respondeu quando ele refutou as 3 tentações. E o que foi que o Espírito que psicografa a mensagem recomenda que a gente diga para a nossa voz interior, para o nosso adversário, o tentador interno que nós trazemos? Ele vai dizer: retira-te, Satanás, retira-te, adversário. Ou, por outras palavras, vai-te, tentação. Então, veja que interessante, esse Espírito trouxe essa informação, informações claras, dizendo que é uma parábola e dizendo que nós somos tentados por nós. Não vem nada de fora, é por nós. Agora, o mais importante, qual Espírito assina essa mensagem? Lembrando, vamos lembrar que essa narrativa que está nos evangelhos foram feitos por 3 dos 4 evangelistas: Lucas, Marcos e Mateus. Só João, o evangelista, não anotou essa passagem no Evangelho. Então vamos ver qual foi o Espírito que mandou essa mensagem e que está publicado em A Gênese. Quem assina esta mensagem psicografada é João, o evangelista. E está lá no capítulo 15, os milagres do Evangelho, tentação de Jesus, os itens 52 e item 53, que foram esses itens que nós trouxemos aqui e que divulgamos nesse momento, né? Que foram as narrativas desse Espírito. Muito bem. Então, resumindo, Kardec vai dizer, né? A tentação de Jesus, portanto, não foi uma realidade, mas sim mais um dos seus ensinamentos, dos ensinamentos de Jesus, sobre o modo como deve o homem resistir às tentações a que se acha exposto. Essa é a conclusão, né? Mas vamos agora então fazer assim, aquelas foram as tentações de Jesus, que foi uma parábola, se consubstanciou numa parábola. Agora vamos ver quais são as nossas tentações. Então vamos começar com a frase de Jesus, né? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. E eu acho muito interessante essa definição de tentação, o que é tentação, né? Não é dicionarista, mas é feito pelo Chico Xavier. Vamos ver a definição dele. E ele diz assim: resistirmos às tentações é como se estivéssemos correndo de um cachorro muito grande, evidentemente que corre atrás de nós. Mas nós corremos na frente do cachorro com uma vontade imensa de sermos alcançados por ele, né? Fugimos da tentação meio assim, forçado, mas torcendo para o cachorro nos alcançar e sermos então envolvidos pela tentação. Então o Chico sempre tinha uma tirada profunda, mas humorística, né? E vamos pegar esse de Tiago. Tiago diz assim: cada um é tentado pela própria cobiça, sendo pela cobiça arrastado e seduzido. Então, de novo, por isso que o João, o evangelista, que assina aquela mensagem lá na Gênesis, deixou claro: nosso inimigo, nosso adversário, nosso tentador está dentro de nós. Equivocadamente, nós entendemos que as tentações envolvem somente algumas características, né? Que seria dinheiro, cobiça, posse de bens materiais, ou ainda o prazer provocado pela função sexual, ou ainda o prazer dos sentidos, né? Ou então os vícios. Na realidade, e é isso que nós vamos ver agora, porque senão fica muito fácil, né? Eu não tenho isso, não tenho aquilo, então eu não sou tentado. E não é isso. Vamos ver em detalhes
como que isso se permeia dentro de nós. Então, para isso eu vou recorrer à benfeitora Joana de Ângeles, que ela venha ampliar a abrangência do que é a tentação, quais são as tentações, e com isso auxiliando-nos a identificá-las em nosso dia a dia, para que então possamos, uma vez identificar a voz da tentação, ou das tentações, podermos então corrigi-las, ou então afastá-las. Então ela vai dizer nesse livro, Desperte e Seja Feliz: perseguido estiveste a ponto de também agredir. Então, mostrando, claro, que às vezes nós somos perseguidos. Qual é a tentação? A tentação é agredir. Se nós somos perseguidos, a tentação vem nos dizer o quê? Agrida. Física, verbal, não importa, tá certo? Em pensamento, nós estamos dando, então, voz à tentação, que vai nos dizer, vai, agride, ele te persegue, agora é seu momento. Então, esse é o objetivo da frase da Joana, né? Acusado, experimentaste o desejo forte de revidar. De novo, fomos submetidos a uma ação, alguém fez alguma coisa contra nós, e a tentação vem nos dizer o quê? A voz interna vem dizer o quê? Revida, tá certo? É isso que você tem que fazer. Incompreendido, quiseste reagir da mesma forma, da mesma maneira. De novo, a incompreensão, então, é algo que alguém faz. Perceba que é sempre algo que alguém faz para nós, e que a tentação, as nossas imperfeições morais, nos convidam a revidar aquilo ali. Depois ela vem dizer, abandonado, sentiste a mágoa, que te sugeria desforço imediato. De novo, nós somos abandonados sempre por alguém, mas a resposta é nossa. Qual é o tipo de resposta que nós vamos dar? Da tentação, ou vamos resistir a ela e não passarmos à desforra imediata? E ela vem dizer, difamado, caluniado, viste a oportunidade de atacar, de agredir contra os teus ofensores, desmoralizando-os. De novo, alguém de fora nos caluniou, e o que nós vamos fazer? Revidar na mesma moeda. Vamos também fazer isso. Tá? A tentação vai nos convidar a ofender aquele que nos desmoralizaram. Enfermo, foste quase vencido pelo desânimo. Então, o desânimo é também uma das tentações, né? Desanimar é dar ouvido às tentações. Aturdido ou confuso, desorientado, experimentaste o vinagre da amargura. De novo, a amargura, então, é aí a resposta da tentação. Traído, percebeste que a solução seriam as acusações cruéis, ofensivas contra o traidor. Então, de novo, alguém de fora faz alguma coisa, e lá dentro nós vamos ter o quê? Nós vamos ouvir a voz do nosso tentador, né? E do nosso inimigo, e vamos dar essa resposta, ou qual resposta que nós vamos dar? Atingido pela indiferença, querias devolvê-la com rancor. De novo, a indiferença dos outros para conosco, e devolvê-lo com rancor é a nossa resposta, se nós ouvirmos a nossa tentação. E aí ela vem dizer, felizmente, as tentações não te deixaram piorar a situação das provações redentoras. Então, tudo isso que nós fomos vendo, a calúnia, o abandono, a traição, são provações redentoras que nós experimentamos. E como é que nós vamos agir? De que forma nós vamos reagir em função de algo que alguém nos fez, que nos trouxe infelicidade, nos trouxe dor, nos trouxe sofrimento? É isso que ela vem nos fazer o convite. Então, todas essas situações, na realidade, são provações. E nós vamos ouvir a tentação, ela está dizendo, você esteve a ponto de fazer isso, mas não fez. Ou seja, nós deixamos de lado de
realizar aquilo que a tentação pedia, para nós, então, não piorar a situação. Nada acontece que não seja para melhor. Isto quando se sabe retirar o bom proveito da situação e não ouvir a voz do tentador e sair dando resposta da qual nós vamos nos arrepender futuramente. Ninguém cresce moral e espiritualmente sem a presença atormentadora das tentações. Ou seja, as tentações fazem parte das nossas lições para superá-las, para vencê-las. As tentações são as pedras da estrada do caminho, criando impedimentos, dificuldades à movimentação dos viajantes do progresso. Todos nós estamos viajando em direção à angelitude, ao nosso progresso, à nossa evolução final. Portanto, as tentações constituem também os estímulos à vitória, à transformação íntima para melhor. São os estímulos, os incentivos que nos empurram para frente. Todo aquele que sofre a ferroada dessas agressões, né? Então, não são dores, são desafios. É isso que nós temos que começar a enxergar. São desafios. Elas, as tentações, te ajudam a vencer as limitações, o egoísmo, a presunção orgulhosa. A vida sem tentações, ou testes de avaliação moral, é uma definição muito bonita que ela deu da tentação, perderia o seu colorido, a vida sem esses desafios e as suas motivações de crescimento. Então, vejam que a mentora vem dizer o seguinte: não encare a tentação como algo negativo. Ele só vai refletir o seu estado de desenvolvimento moral. Se você atende à voz interna e revida tudo que você sofre, você ainda tem um longo caminho pela frente. Tá? Muito bem, então qual seria a conclusão? Então a nossa conclusão, vamos pegar de novo o Tiago, ele vem dizer assim: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Por quê? Quando for provado, quer dizer, quando ele passar pelo teste, como disse a Joana, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então veja, nós estamos falando de Tiago e estamos falando de Joana. A interpretação é rigorosamente a mesma. Tá certo? Dizendo claramente, a tentação é só um teste, que você tem que passar para desenvolver qualidades que você ainda não possui. Então a tentação, ela é entendida como sendo uma luta entre o bem e o mal. É sempre uma interpretação superficial, imediata, literal tentação é alguma coisa feita por teu inimigo que quer então te colocar numa situação de uma luta entre o bem e o mal. Qual das duas você vai escolher, o bem ou o mal? Né? Mas sempre como um fator externo. E nós estamos vendo até agora que não é externo. Né? Então, trata-se sim da luta do bem contra o mal. Porém, não o mal externo. Né? Não é aí o bigatra, a larva, que vai estragar a maçã. Aonde está esse mal? Né? Ela está, o mal que habita em nós mesmos, no nosso interior. Se nós estivermos, assim como essa fruta, estivermos já contaminados internamente pelas nossas pelas nossas imperfeições morais, pelas nossas más inclinações, é esse tipo de resposta que nós vamos dar. Traído, nós vamos agir de um jeito. Fomos caluniados, vamos agir de um modo contrário àquilo que Jesus sempre nos aconselha a adotar através dos seus evangelhos, das lições que ele traz no evangelho. Então, o mal que habita em nós é que são os reais adversários. O real Satanás seria que habita em nós e são os adversários da nossa felicidade. Quais são elas? São as nossas más inclinações, as nossas imperfeições morais, que vêm, mas eu coloquei algumas só para exemplificar: individualismo, egoísmo, vaidade, orgulho, cobiça, sensualidade
Então, essas imperfeições que habitam dentro de nós é que mostram, que vão indicar para nós que resposta nós vamos dar quando submetido a essas tentações, a esses desafios. O Espiritismo mostra que isso não é ruim, não é bom, não é mal, não é nada disso. Nós devemos olhar isso dizendo o seguinte: isso é o valor que eu tenho dentro de mim. Quando nós identificarmos o que temos dentro de nós, nós podemos então corrigi-lo. Antes de identificar, nós não sabemos. Então, as tentações são desafios que objetivam desenvolver qualidades ou identificar imperfeições morais que nós ainda temos. Tá? Então, da disputa entre o diabo e o anjo interno que sairá a nossa escolha. Nós somos livres para tomar essa decisão. Tá? E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que eu sempre frisei, que está escrito lá, e está escrito, foi dito, está registrado. Então, isso é muito importante na nossa conclusão, né? Nos diálogos desta passagem evangélica, né, para nós é uma parábola, Jesus sempre responde às tentações com ensinamentos dados ao povo judeu e que estão contidos no livro sagrado deles, chamado a Torá, para nós o Velho Testamento. Então, diante das tentações, Jesus sempre respondeu citando uma passagem já existente, já há milênios existente, que era de profundo conhecimento de todo o povo judeu. Então, mas qual é o sentido disso? Qual é a interpretação que nós fazemos disso? Então, é exatamente essa. Com isso, Jesus mostrou para os judeus naquela época, e vem mostrar para nós hoje, que temos os conhecimentos e temos as informações para, por nós próprios, vencermos as tentações. Então não é algo que não está na nossa cabeça, não é algo que nós não aprendemos. É algo que nós sabemos, mas que desprezamos. Então ele diz, não é a falta de conhecimento que vai fazer com que você ceda às tentações. Não coloque a culpa, eu não sabia, tá certo? Isso também é uma desculpa, é uma negação de que uma negação para nós assumirmos a nossa responsabilidade. Além do conhecimento, um outro fator é importante, a vontade. E muitas vezes nós fracassamos na vontade. Então, conhecimento e vontade é o que nós necessitamos para vencer as tentações. E uma pergunta para as nossas reflexões de fim de ano: o que nos falta para vencermos as tentações? Essa é a pergunta que fica para nós podermos refletir no que foi exposto na manhã de hoje, para podermos, a partir disso, identificarmos onde estão as nossas imperfeições morais para começar a trabalhá-las. E, encerrando, desejamos a todos vocês um abençoado Natal e que Jesus, aquele em nome do qual é comemorada, é consagrada essa data, que Ele possa então abençoar os nossos lares e envolver-nos na sua paz. E para encerrar, vamos então fazer a nossa oração. Querido Jesus, com certeza ainda estamos envolvidos e conectados ao vosso amor. Muito obrigado, Senhor, pelas lições, pelos vossos ensinamentos, pelos vossos exemplos, que vêm servir de baliza a nos indicar o melhor caminho na nossa evolução, na nossa trajetória evolutiva, que objetiva nos levar ao final dela à nossa angelitude. Antes, porém, deveremos enfrentar, Senhor, os desafios das tentações, que possamos sempre nos recordar das vossas palavras, dos vossos ensinamentos e fazermos a melhor escolha, transformando as nossas imperfeições, buscando com esforço a nossa transformação moral. Que o vosso amor permaneça ao nosso lado
E nesses dias de festividade, em vosso nome, que o vosso amor possa se espraiar por toda a humanidade, diminuindo, Senhor, as lutas, diminuindo os ódios, as guerras, a cobiça, a corrupção, a maldade, que habita ainda todos os nossos corações. Por tudo isso, Senhor Jesus, muito obrigado. E que assim seja. Então, muito obrigado a todos vocês, um bom Natal, né? E no próximo domingo, dia 28, vamos então trazer um novo tema para a nossa reunião doutrinária pública virtual. Então, que Deus nos abençoe a todos. Novamente, um bom Natal. Fiquem com Deus.